Então vamos ver agora, pessoal, como é que é o funcionamento do indutor e as suas equações, características, tá? Então, vamos lá. Então, o símbolo, pessoal, do indutor é esse aqui, ó, tá? Nós temos um circuito, um componente de dois terminais, né? Em cima dele, nós vamos aplicar, então, uma tensão e vai produzir, vai aparecer uma corrente, tá? Ele é caracterizado, então, por esse parâmetro que a gente acabou de ver, né? Que é a indutância, né? Que é a relação entre a quantidade de fluxo magnético produzido dentro dele e a corrente aplicada a ele, ok? Então, a equação, pessoal, as equações, né, que relacionam tensão e corrente, ela é dada por essa equação aqui. Eu não vou mostrar como é que foi deduzida essa equação aqui, que nem foi produzida lá do capacitor, né? Mas antes a gente acabou de ver, na verdade, né, que a tensão induzida, né, dentro do indutor, ela é menos a derivada, né, do fluxo em relação à corrente, né? E aqui nós tínhamos que era a derivada da corrente em relação ao tempo, tá? E a gente viu que esse parâmetro aqui, o pessoal, de φ dt, que era a quantidade de fluxo dividido pela corrente, isso aqui era uma indutância, tá? Então, como isso aqui é força contra-eletromotriz, tá? Só que a gente não está interessando na força contra-eletromotriz, a gente está interessado na tensão produzida pelo indutor, tá? Desculpa, pela tensão aplicada no indutor. Então, a tensão aplicada é sem esse menos aqui, tá? Em vez de ser esse epsilon, é a tensão do indutor. Tá? Então, a tensão do indutor é dφ dt, nós vimos que é uma constante, né? Que é a indutância. Tá? E aqui ficou di dt. Tá? Então, di dt. Tá? Onde I aqui é a corrente no indutor. Tá? Então, essa corrente, pessoal... Aqui vamos colocar um L só para mostrar aqui a tensão no indutor. Então, a tensão no indutor ela é a indutância vezes a derivada da corrente. Tá? Então, para mim ter tensão em cima do indutor, pessoal, eu tenho que ter variação de corrente. Se eu colocar uma corrente constante, eu vou ter, derivada de uma constante, ela é zero. Então, não vou ter nada de tensão, ok? Então, essa aqui é a primeira equação, né? Então, como é que eu faço para encontrar a equação da corrente, pessoal, a partir dessa equação aqui? Essa primeira equação saiu dessa análise da lei de Lenz, tá? E de onde é que sai a equação da corrente? Que eu já coloquei aqui, mas como é que eu obtenho a partir dessa equação de cima? Fazendo aquela mesma análise que eu fiz para o capacitor. Então, eu considero isso aqui como um quociente, né? Então, eu pego e passo esse L dividindo para o outro lado, vai ficar V sobre L aqui. Esse dt ele vai para o outro lado, ele fica dt e desse lado ficou di. Tá? Então, eu só integro isso aqui dos dois lados, ainda vai ficar a integral de di, né? É a própria corrente. Tá? Então, vai ficar a própria corrente, desse lado vai ficar o 1 sobre L, eu vou deixar na frente aqui, ó, integral de quem? Da tensão dt, tá? Isso aqui, pessoal, então a corrente ela é integral da tensão, só que daí aparece ainda uma tensão inicial, aqui um I0, né? Que é a condição inicial. Que está tudo dado nessa equação aqui, tá? Então ela é dada por essa equação aqui. Não precisa saber exatamente de onde é que ela veio, né? Mas é uma equaçãozinha que tem que saber, tá? Tem que saber. Então a corrente ela é 1 sobre a indutância, a integral da tensão mais uma corrente inicial, tá? E qual que é o ponto inicial? É lá em T0, né? No tempo zero, tá? Onde essa forma de onda ela começou a ser aplicada sobre o indutor, tá? E a equação da energia é 1 meio de Li ao quadrado, né? Da mesma forma que nós tínhamos lá para o capacitor, tá? Depois a gente vai ver de onde é que essa equação sai lá. Do capacitor a gente usava I, né? Na verdade é melhor usar I aqui. 1 meio de C vezes a tensão ao quadrado, lembram? Então, no capacitor, a energia está armazenada no campo elétrico, tá? Campo elétrico, a gente mede ele através da tensão, tá? Enquanto que no indutor, a energia está armazenada no campo magnético, tá? Que é produzido através de uma corrente, tá? Então, a gente usa corrente ao quadrado, tá? Então, são basicamente essas duas equações aí. Vocês vão ver que ela é o contrário, tá? É o contrário da equação que nós tínhamos lá no capacitor. Lá a corrente era igual à capacitância vezes a derivada da tensão, tá? Aqui é o contrário. Aqui a tensão no indutor, ela é a indutância vezes a derivada da corrente. Então é uma ao contrário da outra, tá? Então como é que faz para lembrar das equações, pessoal? Tá? Tem que lembrar o seguinte, ó, capacitor tem a ver com tensão, tá? E a tensão não pode variar, tá? Então lá a corrente no capacitor, ela é a capacitância vezes a derivada da tensão, tá? Por quê? Porque a tensão ela não pode variar, tá? Então não posso variar a tensão abruptamente. Então se eu tiver uma variação abrupta, isso aqui vai dar uma corrente infinita, tá?
Aqui também, ó, a corrente, então o indutor ele tem a ver com um campo magnético, tá? Porque fio enrolado vai produzir campo magnético. Campo magnético produz uma corrente, tá? E a corrente não pode variar abruptamente no indutor, tá? Então vai aparecer uma derivada, tá? Vai aparecer uma derivada da corrente, ok? Vocês estão vendo, ó, a equação é bem semelhante das duas, tá? Só que com as variáveis trocadas, tá? Então a gente diz que o capacitor e o indutor eles são um complementar ao outro, tá? Eles funcionam de forma muito semelhante, só que cada um com as suas equações. As equações são semelhantes, só que com as variáveis trocadas, tá? Então é o seguinte, como nós vimos, ó, o indutor, pessoal, ele tem uma tensão sobre ele e uma corrente passando sobre ele, tá? Então, a gente viu que a corrente no indutor, pessoal, ela não pode variar abruptamente, tá? Por quê? Porque se tiver uma variação abrupta de corrente, eu vou derivar essa corrente, uma variação abrupta vai produzir uma derivada infinita, tá? Então eu teria uma tensão infinita, ok? Então, por exemplo, ó, essa curva aqui, ó, eu tenho corrente sendo aplicada aqui, ó, nesse indutor. Então teria aqui na verdade era uma fonte de corrente, tá? Que está sendo aplicando uma corrente nesse indutor, beleza? Então aqui ela está em zero e aqui eu comecei a subir a corrente em rampa, tá? É uma rampa de corrente, ela está subindo com uma reta, tá? E aqui depois ela fica constante, tá? Posso aplicar isso aqui no indutor? Posso. Por quê? Porque aqui não tem variação abrupta de corrente. A corrente veio de zero, aqui ela é toda contínua, né? Não tem nenhuma descontinuidade. Ela está variando bem suave, aqui ela parou de variar, tá? Então nessa condição aqui está tudo certo, não tem nada de errado, tá? Agora olhem essa segunda condição aqui, ó. Ela está vindo em zero e daí ela variou abruptamente para um valor aqui, digamos que aqui seja 5, aqui seja 10 amperes, tá? Então eu tenho uma variação abrupta de corrente em cima do indutor, não pode, tá? Por que não pode? Porque daí, ó, eu teria uma derivada infinita, tá? Porque olha aqui, ó, o que é derivada, pessoal? Nesse caso que é de corrente, ó, é um ΔI sobre um ΔT, tá? Então, eu variei 5 amperes em um tempo igual a zero. Então, é 5 com esse ΔT aqui, ó, indo para zero, tá? Tem que fazer o limite disso aqui, né? Mas é como se eu estivesse dividindo por um número aqui, ó, muito pequeno, tá? Esse T está indo a zero, está tendendo a zero. E daí isso aqui vai dar um número infinito, tá? Muito grande, tá? Então eu variei só 5 amperes aqui, só que eu variei muito rapidamente. Então essa variação abrupta vai me causar uma tensão infinita nos terminais. E isso não pode acontecer, não tem como ter uma tensão infinita no indutor, tá? Então o que ia acontecer? Se isso aqui ia causar uma tensão infinita, provavelmente ia queimar a fonte, alguma coisa ia acontecer, ia produzir um faiscamento em algum lugar aí, tá? Por isso que indutor geralmente é usado para fazer, sabem aqueles acendedores de fogão a gás, por exemplo, que a gente aperta num botão e ela gera uma faísca. Existem alguns tipos daqueles acendedores de fogão que usam indutores. Por quê? Porque eu carrego esse indutor aqui, ó, e eu coloco uma chave aqui e abro esse indutor, tá? Quando eu abro o indutor, eu estou abrindo o caminho de corrente. Então, teoricamente, essa corrente teria que ir para zero, porque o circuito está aberto. Então, eu estou fazendo uma variação abrupta de corrente, tá? Se eu tiver uma variação abrupta de corrente, vai produzir uma tensão infinita e vai gerar um faiscamento, tá? Vai gerar um faiscamento, ok? Então, tanto para cima quanto para baixo. Então, não posso variar abruptamente. Isso aí, senão vai dar problema. Tá? Entendido? Isso aqui é bem importante. O que está gravado na mente. Indutor não pode variar abruptamente a sua corrente. Tá? Então, aqui, pessoal, vamos fazer um exemplo. Tá? Exemplo 1. Eu vou aplicar uma corrente constante no indutor. Então, aqui tem uma corrente de 10 amperes aplicado num indutor de 1 mH. Tá? 1 mH é uma indutância. 1 mH é uma indutância bem grande, pessoal, tá? Então é 0,001 Henry. Então isso aqui para nós, pessoal, já é uma indutância muito grande, tá? Bem grandinho. Então calcule a tensão, tá? Em cima desse indutor aqui de 1 mili para uma corrente de 10 amperes constante, tá? Então tenho 10 amperes sendo aplicado em cima desse indutor. Como é que faz para calcular a tensão? Então nós temos que usar a equação dele. A tensão ela é a indutância vezes a derivada da corrente. Tá? Como é que faz para lembrar dessa equação? Indutor, campo magnético, corrente. Corrente não pode variar abruptamente. Para não poder variar abruptamente é porque tem uma derivada no meio. Tá?
Então tem que ter uma derivada de corrente vezes a indutância, e isso vai produzir a tensão. Tá? Então decora essa equação aqui nesse pensamento. Como é que faz para achar a corrente? Daí a corrente eu tenho que fazer o contrário, passo para o outro lado e integra e gera outra equação. Tá? Então é uma maneira de a gente lembrar dessas equações. Tá? Então, a corrente ela é de 10 amperes. Tá? Como é que eu faço? Eu tenho que substituir esse 10 amperes aqui nessa corrente. Então, quanto que é o L? 1 mili. Quanto que é esse cara aqui? Ó? É 10 amperes que vai entrar ali. Tá? Então, é a derivada em relação ao tempo de 10, que é uma constante. Então, 10, pessoal, não varia no tempo. É sempre a mesma coisa. Então, a derivada disso aqui é 0. Tá? Então, 1 mili vezes 0. Ou seja, a minha tensão aqui, pessoal, sempre que eu tiver uma corrente constante, ela vai ser 0 volt. Tá? Então, o indutor, ele se comporta, pessoal, como um curto-circuito. Tá? Ele é um curto-circuito. Em cima disso aqui eu tenho 0 volt. O que é 0 volt, pessoal? Um curto-circuito. Tá? Se eu pegasse esse circuito aqui, ó, que tem 10 amperes, pessoal, e puxasse um fio aqui, ó, e fizesse isso aqui, ó, tá? Então agora eu estou fazendo um curto-circuito por fora aqui. Ia mudar alguma coisa? Não ia mudar nada, pessoal, tá? Não ia mudar nada. Eu ia continuar com zero aqui no indutor e essa corrente aqui, ó, tá? Ela ia pegar e passar por aqui, ó, tá? Ia passar por aqui. Só que o que que acontece? Nós temos 10 amperes ainda passando, né? Digamos que eu fechei essa chave depois de um determinado tempo, lá no tempo 10 segundos, por exemplo. Tempo 10 segundos eu fechei um curto aqui, tá? Então aqui nós temos 10 amperes passando aqui, ó, da fonte. Quando eu fechar essa chave, toda a corrente da fonte vai passar por esse cara aqui. Só que no indutor também tinha 10 amperes, tá? Lembrando, a corrente no indutor não pode variar abruptamente. Então o que que aconteceu com essa corrente no indutor? Ela vai continuar seguindo aqui, tá? Então ela circularia assim, ó, tá? Aqui no meio tem 10 amperes descendo e 10 amperes subindo. Então, no líquido dá 0 amperes aqui. Então, ela ia continuar seguindo por lá. Estão vendo que se eu fechar um curto, pessoal, não muda nada, porque o indutor já é um curto, quando eu tiver uma corrente constante. Ah, agora se eu variar a corrente, daí sim, daí seria diferente, tá? Mas assim, se eu fechar um curto aqui, ó, pessoal, não vai mudar nada, porque o indutor já é um curto, tá? E se eu fechar um curto aqui, ó, pessoal, esses 10 amperes vão continuar ali, tá? Vão continuar passando. Ah, e se eu fechar esse curto, pessoal, e tirar a fonte, tá? Ó, esse cara aqui, ó, ele tava assim, fechei um curto, tá? E tirei a fonte de 10 amperes, eliminei ela. O que que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter 10 amperes, tá? De antes, e o que que vai acontecer com esses 10 amperes? Ele vai ficar circulando aqui dentro, tá? Por quê? Porque esse circuito aqui é ideal, tá, pessoal? Ele não tem perdas, tá? O indutor, ele não perde energia, ele só armazena, tá? Então, como é que ele armazenou? No campo magnético, tá? E a diferença do capacitor e do indutor, pessoal, é que o capacitor, ele armazena na forma de campo elétrico, tá? Então ele tem cargas aqui, ó, carguinhas positivas de um lado, tá? E negativas no outro. Aqui as cargas estão paradas, tá? Que era a mesma coisa, se eu carregasse esse capacitor aqui com 10 volts, tá? Ele teria e tivesse uma capacitância aqui de, sei lá, 1 milifarad, ele teria uma determinada quantidade de carga armazenada aqui, que é a tensão vezes a capacitância, tá? Então, a carga aqui no capacitor ela está parada. A gente chama que é uma carga estática, tá? O campo elétrico está armazenado aqui ou nesse campo elétrico, tá? A energia está no campo elétrico. Aqui, a energia está no campo magnético, tá? Para ter campo magnético, pessoal, tem que ter corrente em movimento, tá? Então, aqui, esse 10 amperes ele vai ficar circulando aqui dentro, tá? Circulando aqui dentro, a energia está armazenada numa carga de um fluxo magnético que ele é dinâmico, tá? A corrente está sempre circulando, tá? Está sempre circulando. Claro que na prática, pessoal, o que que ia acontecer? Aqui nós teríamos uma resistência dos fios. E daí, essa corrente ela vai diminuindo com o tempo, porque ele vai perdendo energia, tá? Porque ele vai se descarregando nesses fios, tá? Então, isso aqui, ó, o indutor, pessoal, ele armazena a corrente circulando, tá? E está circulando, ok? O que que eu não posso fazer aqui no indutor? Eu não posso abrir esse cara aqui. Porque se eu abrir esse indutor carregado,
vou ter uma variação abrupta de corrente. E daí ele vai gerar uma tensão infinita entre os terminais onde eu abri, e daí vai gerar uma faísca aqui na prática. Na prática ele gera uma faísca. Tá? A corrente continua. Isso aqui é como se fosse um carro, tá? Que está com uma determinada velocidade. Eu não consigo parar ele abruptamente. Tá? Aqui também, a corrente está circulando. Tá? Ele não consegue parar. Tá? Não consegue parar. Então não tem como abrir um indutor que está carregado. Ele vai gerar uma faísca aqui. Ok? E aqui no capacitor, pessoal, é a mesma coisa. Eu não posso fazer o quê? Eu não posso curto-circuitar esse capacitor. Porque daí a tensão vai variar abruptamente e eu vou ter uma corrente infinita. Tá? Eu vou ter um I infinito se eu pegar e curto-circuitar. E aqui eu vou ter um V infinito se eu abrir. Vocês entendem que é tudo o contrário? Tá? Que é a mesma coisa no capacitor, pessoal, se a gente tivesse uma fonte de tensão. Tá? No capacitor a gente não pode curto-circuitar. Na fonte de tensão a gente também não pode curto-circuitar ela, porque senão a corrente ia ir para o infinito. Aqui é a mesma coisa que se fosse uma fonte de corrente, tá? Eu não posso pegar e abrir a fonte de corrente, tá? A fonte de corrente ela tem que estar sempre curto-circuitada ou com um resistor. Imagina uma fonte de corrente com aberta, assim. A gente até desenha às vezes, né? Mas na prática não pode ter uma fonte de corrente aberta. Por quê? Porque isso aqui tem 10 amperes. Para onde é que essa corrente vai ir? Tá? Não tem como deixar aberto a fonte de corrente. Ela tem que ter um caminho. Tá? Então, um caminho possível é deixar ela em curto. Tá? Daí a corrente fica circulando aqui dentro. O indutor também. Tá? Claro que o indutor, eu posso ter um indutor descarregado aberto. Daí não tem problema. Se aqui eu tiver zero de corrente, tá? Daí não tem problema. A fonte de corrente a gente também pode ter uma fonte de zero aqui, ó, tá? E ela aberta. Daí não tem problema, tá? O indutor também. Se ela estiver aberto é porque não tem nada de corrente. Agora, se eu pegar e abrir ele com corrente, daí eu vou ter tensão infinita nos terminais. Não pode acontecer. Vamos lá para o segundo exemplo, pessoal. Agora nós temos uma corrente variável, tá? Uma corrente variável. Então aqui nós temos essa corrente, ela sobe em rampa, pessoal, de 0 até 2 milissegundos, né? O tempo está em mili. Em 2 milissegundos ela sobe de 0 a 10 amperes, ela fica constante, depois ela desce de 10 até menos 10, fica constante, depois sobe até de menos 10 até 0 em também 2 milissegundos. Essa corrente, pessoal, é a mesma que foi utilizada naquele exemplo lá de capacitores da aula sobre capacitores. Então, as equações eu vou pegar de lá, não vou obter elas, tá? Então, como é que eu faço para achar a tensão? Eu tenho que pegar e achar a equação da corrente, dessa corrente aqui, e colocar aqui dentro e derivar ela, tá? Só que essa equação aqui, pessoal, não é uma equação única, né? Não tem como representar tudo isso aqui como uma equação única, tá? Eu tenho que fazer ela por partes, tá? Por partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir ela por partes aqui, ó, tá? Dentro de cada uma dessas partes, ela é uma reta, tá? Então, uma equação de uma reta eu consigo representar como uma equação só. Então, ela é separada por partes, a gente diz, contínua por partes, tá? Daí eu vou usar essa equaçãozinha aqui que nem eu fiz naquela aula lá, na aula 17 sobre capacitores. Então eu tenho aqui ó, uma corrente, um tempo zero, que seria um T0 e um T1. Tá? Então esse aqui é o T0, aqui é o T1. Tá? E daí eu tenho uma corrente 0 e uma corrente 1. Daí com isso eu acho a equação. Tá? A equação da reta naquele intervalo de tempo. A equação de uma reta, pessoal, ela é o quê? Ela é T menos o ponto que eu estou considerando, vezes a inclinação, mais a corrente inicial, tá? A inclinação é o quê? É quanto variou, né? Então é um ΔI, tá? É um ΔI dividido por um ΔT, tá? É como se fosse a derivada, tá? Só que por um intervalo de tempo maior, tá? Então é um ΔI, isso aqui é um ΔI sobre um ΔT, tá? Vezes quem? T menos T0 mais o tempo, a corrente inicial, tá? Então se eu jogar T0 aqui dentro, vai zerar isso aqui, vai sobrar só o valor inicial, que é o que eu estou considerando no início, beleza? Então, pessoal, as equações elas vão ser assim, né? Elas vão ser contínuas por partes, tá? Então, de 0 até 2 mili, ela vale aqui, ó, 5.000 T. De 2 mili até 4 mili, ela vale, então, 10, vale 10, né? 10 amperes. De 4 mili até 8 mili, então, ela vale menos 5.000 T mais 30. Depois, ela vale 10. E depois, 5.000 vezes T menos 60. Tá? Então, essa equação são várias equações por partes para descrever toda essa nossa corrente. E essa corrente, então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar aqui dentro para fazer a derivada e para achar, então, a nossa tensão. Tá? Então, vamos ter que fazer parte por parte, que nem a gente fez lá para o capacitor. Tá? Então, aqui ó, nós temos
de 0 a 2 mili, essa equação aqui da corrente. Então, eu vou substituir dentro da derivada. Então, vai ficar a capacitância, vai ficar a indutância de 200 micro vezes a derivada daquela equação lá, que é 5.000T. Depois, fazendo essa derivada, né, em relação ao tempo, vai só sumir o tempo daqui, vai ficar 5.000. Tá? Então, isso aqui vai dar 1 volt. Tá? Então, nessa rampa aqui, pessoal, é 1 volt. Então, aqui dá para fazer a pergunta ao contrário. Por que a corrente subiu de 0 até 10 amperes? Porque tinha 1 volt sendo aplicado. Tá? Por quê? Porque a corrente, pessoal, ela é integral da tensão. Então, se eu coloquei uma tensão constante, ela vai produzir uma rampa. Tá? Então, é o contrário. Beleza? De 2 mili até 4 mili, pessoal, ela vale, então, 10 amperes. Estou aqui em cima. Tá? Então, aqui ela é constante. Então, ela é que nem o caso anterior. Tá? Ela está constante naquele intervalo de tempo. Então, vai ficar lá a indutância de 200 micro vezes a derivada de 10. A derivada de 10 é 0. Então, vai dar uma tensão de 0 volts aqui na saída. Tá? Então, nesse caso aqui, ela é 0 volt. Depois de 4 mili até 8 mili, ela está variando negativamente. Está diminuindo a corrente. Então, ela está descarregando. Como é que eu faço para descarregar o indutor? Eu tenho que aplicar uma tensão negativa. Então, a hora que eu fizer a derivada aqui, esse menos 5.000 ele vai vir para frente, vai dar menos 1 volt. Tá? Porque aqui é menos 5.000 vezes t. Em relação ao tempo, vai dar menos 5.000. E aqui 30 é uma constante. Então, a derivada de 30 é zero. Vai dar menos 5.000, vai dar menos 1 volt. Então, estou aplicando tensão negativa no indutor. Ele está descarregando, por isso que a corrente diminui. Tá? Daí aqui eu tenho uma corrente constante, tá? De 8 mili a 10 mili, uma corrente constante de menos 10 amperes, só que é menos 10 amperes constante, tá? Logo, se eu fizer a derivada desse menos 10, vai dar zero, ou seja, aqui eu vou produzir zero de tensão no indutor, tá? E depois no final a minha corrente está aumentando, tá? Se a minha corrente está aumentando é porque eu tenho uma tensão positiva em cima desse indutor. Então, vou fazer essa derivada dessa equação da corrente, vai ficar derivada de 5.000T menos 60, tá? Que vai dar 200 micro vezes 5.000, que vai dar 1 volt. Então, essa equação aqui, eu estou com 1 volt de tensão, estou carregando o indutor, ele está aumentando. Tá? É que nem esse cara aqui, mesma coisa. Só que um está mais para cima, outro mais para baixo, mas o que importa é a inclinação, né? Não importa o valor que ele começou. Né? Aqui ele está começando em zero, aqui ele está começando em menos 10. Não importa, o que importa é a inclinação. Por quê? Porque é uma derivada, né? Então a derivada é o que? É a inclinação da reta. Beleza? Então, colocando todo mundo junto aqui, aqui nós temos a nossa corrente, tá? E aqui a tensão produzida. Então, olha aqui, aqui eu estou com uma rampa aumentando a corrente, então a minha tensão está positiva, tá? Aqui não está variando, tá? E aqui então está zero de tensão. Daí aqui a tensão está diminuindo, a corrente está diminuindo, então a tensão está negativa, tá? Então é basicamente a derivada, né? Aqui a derivada é positiva, tá? Aqui a derivada é nula, aqui a derivada é negativa. Lembrando, então, que a corrente no indutor, pessoal, ela não pode variar abruptamente. Então aqui ela não está variando abruptamente, tá? Mas a tensão pode, tá? A tensão pode variar abruptamente sem problemas. Então aqui, vocês podem fazer o contrário agora. Vocês peguem lá no caderno de vocês e apliquem a tensão, tá? Fazem assim, coloquem uma fonte de tensão aqui em cima do indutor, tá? E apliquem essa tensão aqui para ver se vocês chegam nessa corrente, porque a ideia é a mesma, tá? Só que aqui vocês vão ter que fazer com a integral, que é o próximo exercício, mas daí vocês já podem fazer com esse aqui também, para ver se vocês conseguiram aprender, ok? Então isso aqui vai ter na lista de exercícios, lá vai ter alguns exemplos assim também para vocês treinarem, tá? Pode cair em prova também, beleza? Vamos fazer mais um exemplo aqui para fixar bem, tá? Então aqui, o que eu estou fazendo agora? Agora eu vou aplicar uma tensão, tá? Vou aplicar uma tensão. Até agora eu tinha aplicado somente corrente, tá? Então, nesse exemplo 3, nós vamos aplicar uma tensão constante, tá? O que acontece quando eu aplicar uma tensão constante no indutor? Então, vamos lá. Se a tensão é constante, nós vamos ter que utilizar essa equação aqui, Nós estamos aplicando uma tensão. E queremos calcular a corrente. Então, tem que usar essa equação aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui dentro da tensão, nós vamos substituir a tensão aplicada no indutor, que o VL aqui é 10 volts, tá? Porque está aplicando direto, né? Direto em cima do nosso indutor. E a corrente inicial, pessoal, como tem uma integral, o resultado da integral ela pode partir de diferentes pontos, né? Então,
tem que ter uma condição inicial. Tá? A condição inicial ela começou em 0. Tá? Então, o meu indutor começou descarregado para T menor que 0. Tá? Como que aconteceu isso? Provavelmente tinha uma chave aqui. Tá? Essa chave fechou em T0. Tá? Mas eu não desenhei agora. Vou deixar para o próximo exercício. Tá? Substituindo 10 aqui, ó, vai ficar... E a indutância aqui, a indutância é 50 mili. Tá? 50 mili, uma indutância bem grande, inclusive. 1 sobre 0,05 vezes a integral de 10. De T0 até o tempo que eu quero saber. E a condição inicial é 0. Tá? Então, tirando esse 10 para fora da integral, né, vai ficar 10 sobre 0,05, integral de 1 dt. Né? Então, essa integral aqui vai dar t, próprio t. Ok? Primeiro eu fiz essa divisão aqui, vai dar 200 vezes isso aqui. Vai dar 200 vezes a integral de t. Ok? De 0 até t. Substituindo dentro da integral, vai ficar t menos t0, ok? Ou seja, a corrente é igual ao gráfico 200t, ok? Se eu fizer isso num gráfico, né? Eu estou aplicando, então, tensão constante, sempre positiva. O que está acontecendo com o indutor? Ele está se carregando, tá? Eu estou carregando ele. Então, a corrente sobe em linha reta. Por quê? Porque a integral de uma constante é uma reta ascendente, né? A integral de 1 é t, ok? Então, fica uma reta subindo aqui, ó. Então, a cada 10 segundos aumenta 2.000 amperes nesse indutor, tá? E C vai, pessoal, C vai para o infinito, ok? Beleza? Então, isso aqui, pessoal, é como se fosse assim, ó. Isso aqui poderia ser, por exemplo, o acelerador de um carro. Se eu deixar numa posição fixa o acelerador, a velocidade vai subindo, né? Vai subindo e C vai, né? Claro que na prática tem um limite. Na prática o carro tem um limite, ele chega numa velocidade máxima, tá? Por quê? Porque o vento contra o carro vai segurar o carro numa determinada velocidade, vai chegar numa velocidade final, tá? Aqui, ó, se for um indutor ideal, ele não vai chegar nessa. Você vai, seria como se fosse um carro ideal. Aqui é um indutor ideal, tá? Na prática teria uma resistência aqui, pessoal, que iria limitar o valor máximo da corrente, tá? Na prática, tá? Mas na teoria essa corrente vai para o infinito, tá? Então você tem que saber isso, é bem importante. Na prática ele vai fazer isso aqui, ó. Essa corrente ela vai vir aqui e vai saturar num valor máximo, tá? Só que para valores pequenos aqui, ó, ela ainda é uma reta. Então a gente diz que ela é dentro de uma faixa de valores, ele se comporta como um indutor ideal, tá? Então isso é bem importante, beleza? E por último, pessoal, só para falar, né, potência e energia no indutor, que nós vimos lá no capacitor, né? O que é potência, pessoal? A potência é a tensão vezes corrente, tá? Então é tensão vezes corrente. Só que a tensão, pessoal, no indutor, nós vimos que ela é L vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, tá? Então fica assim a equação. Então se eu quero saber, por exemplo, a energia no indutor, pessoal, ela é dada pela integral. Tá? Então eu vou pegar e vou integrar quem? A potência. Só que eu quero saber a integral durante todo o tempo. Tá? Então ela é de menos infinito até o tempo que eu quero saber o valor da energia. Tá? Então por isso que a integral fica assim, ela é de menos infinito até t. Tá? Poderia trocar por zero aqui? Poderia. Porque daí eu estaria considerando a partir de zero. Não tem problema. Tá? Não tem problema. Tá? Então, substituindo aquela potência aqui, ó, vai ficar assim, né? Vai ficar, no lugar da potência aqui, vai ficar esse cara aqui, ó. L di dt vezes di. L di dt vezes a corrente dt. Daí o que acontece? Esse dt, pessoal, vai cancelar com aquele dt. Tá? Então, vai sobrar quem? A corrente e o di. Tá? Então, eu vou pegar e fazer o quê? Esse L vai vir para frente e vou integrar I em relação a di. Tá? Integrar I em função da corrente. Tá? E a integral de I de I, pessoal, é como se eu estivesse fazendo uma integral assim de x dx, tá? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar x ao quadrado sobre 2, tá? Por quê? Porque quando eu derivo isso aqui, o 2 vem para frente e corta com esse 2 e fica o próprio x. Isso aqui, então, eu vou substituir os limites da integral. Vai ficar integral de t e outro de menos infinito, tá? Isso aqui eu estou considerando que a corrente em menos infinito ela partiu de um determinado valor, tá? Que eu poderia considerar que em menos infinito a corrente era zero, tá? Isso aqui eu estou considerando assim, tá? Então, substituindo isso aqui, estaria em zero. Ou seja, eu parti com o meu indutor descarregado, tá? Eu quero saber quanto que vai ser a energia depois de um determinado tempo, tá? Por isso que isso aqui, muitas vezes, o pessoal escreve como um delta aí, né?
que é a variação da energia de menos infinito até o tempo que eu estou considerando, tá? Então, a energia no indutor, pessoal, num determinado tempo, ela é a indutância vezes a corrente ao quadrado, tá? Que nem tinha lá no capacitor, que era 1 meio de C vezes VC ao quadrado, tá? Então, e da mesma forma que a gente tem energia cinética numa massa em movimento, né? Energia cinética ela é 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Lembram? Então, essa equação sempre é da energia, pessoal, é 1 meio da variável que eu estou considerando vezes o estado, tá? O estado ao quadrado. No caso, o estado do indutor é a corrente, no capacitor é a tensão. Então, essas aqui são algumas equaçõezinhas aí que é importante a gente saber. Principalmente essa da energia, tá? Em resumo, então, pessoal, o indutor ele é um curto-circuito, então, para correntes constantes, tá? Então, se eu colocar um IL constante, eu vou derivar esse cara aqui vai dar zero, tá? Então, a tensão vai ser zero, beleza? Bem importante esse conceito. Se eu pegar e tiver uma variação abrupta de corrente, a tensão vai para o infinito, tá? Então, não posso ter a sua corrente interrompida ou variada abruptamente, tá? Claro que não daria infinito. Na prática, a gente teria um resistor ali em paralelo, por exemplo, para limitar essa tensão máxima. E o indutor, pessoal, ele acumula fluxo magnético, né? Então, ele se manifesta na forma de corrente, tá? Como pode ser visto pela equação. Então, o que é integral? O integral é a soma, né? Então, eu estou acumulando. Ele é um acumulador. É como se fosse aquela caixa d'água, lembra? É como se fosse aquela caixa d'água lá no capacitor. Se eu estou lá, eu colocava fluxo de água e a altura aqui ó, é como se fosse a tensão do capacitor, tá? Aqui, ó, no nosso caso para o indutor, aqui seria a tensão e esse cara aqui seria a corrente, tá? O indutor. Então ele está acumulando corrente, beleza? É bem semelhante ao do capacitor, tá? E esse indutor, pessoal, ele não dissipa energia, que nem no capacitor, ele armazena, tá? Ele só armazena, que depois eu posso descarregar em outro momento, tá? Mas ele fica armazenado. No caso do capacitor, as cargas estão paradas, tá? É tensão estática. Aqui não, no indutor é corrente circulando, ela está em movimento, beleza? Então são um análogo do outro. Então agora nós vamos ver associação de indutores, como é que eu associo esses indutores aí.